a aula de hoje. Bom, pessoal, eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar, né, fazendo, pelo menos, exercitando aí o que a gente fez nos exemplos das aulas, né, nós estamos com algumas aulas já gravadas aí, eu estou compartilhando com vocês, inclusive, deixa eu só falar uma coisa aqui, antes de começar a aula anterior, a aula anterior foi feriado, mas a anterior daquela, foi o dia que eu estava foi a semana, né, que eu estava com minha internet ruim, então eu fui tentar editar, não tem condições nenhuma, tá com muito corte, mas se eu soubesse que estava assim para vocês, eu teria cancelado aquela aula, mas infelizmente, assim, ou felizmente, eu tinha uma gravada da turma da tarde, né, que ainda estava com a internet boa. Então, eu postei para vocês. Então, essa aula 04, ela é exatamente a aula de vocês na segunda-feira que eu tive problema com minha internet. E hoje a gente vai para a aula 06, tá? Quer dizer, aula 5, mas aqui a apresentação é a 06. Ok, pessoal? Então, o que a gente vai ver agora é a continuação, né, do nosso assunto do Linux. Eu acho que quem ainda não entendeu a potencialidade do Linux vai começar a entender agora. Quem ainda não acreditou, ou pelo menos não vê a importância da linha de comando, eu acho que a partir dessa aula vai rever algumas coisas, tá bom? Porque a gente vai falar de Shell Script. Então, que, novamente, né, o básico, a gente vai em uma aula falar de Shell Script, então assim, a gente não vai conseguir falar quase nada, mas é só para vocês terem a noção da potencialidade que a gente tem diante da linha de comando, juntamente com o Linux, né? Ou Linux usando a linha de comando. Então, podemos utilizar a criação de arquivos de script para tornar mais simples as execuções de tarefas repetitivas do dia a dia. Muito tempo do programador é empregado em ações desse tipo, não só programador de software, né, gente? A pessoa que trabalha com banco de dados, enfim, qualquer pessoa que trabalha com informática consegue, né, otimizar ou melhorar, ou pelo menos automatizar boa parte das rotinas, tá? Então, por exemplo, abrir os mesmos programas todos os dias, esvaziar lixeira, esvaziar diretórios temporários para economizar espaço em disco, enfim, são várias as atividades rotineiras, né, que a gente faz no dia a dia, que um script poderia resolver. E o que é um script? Um script nada mais é do que um algoritmo projetado para realizar uma determinada tarefa, utilizando os comandos específicos do bash e os executáveis do sistema operacional. Em outras palavras, né, a gente vai colocar, né, ordenadamente, né, uma sequência de comandos, né, de passos que a gente vai poder executar com o Linux. Como assim, professor? Eu vou poder executar as tarefas com apenas um único comando? Sim, quantas tarefas você quiser. Tá? Inclusive, você pode entrar com parâmetros, pode entrar com várias, com interações, com tela de interações, com opções, e durante a execução do script você vai marcando, né? Vai escolhendo. Então, assim, é um programa praticamente, tá? Usando toda a capacidade aí do seu Linux, tá bom? Então a gente vai aprender hoje e vamos ver que é muito, muito simples, tá, pessoal? Isso que é importante, porque às vezes o aluno olha para o Linux, acha complexo, olha para a linha de comando, se desespera, mas aí, pelo menos entendendo a importância e vendo a potencialidade, ele consegue, de repente, estimula nele, né, aquela vontade de querer aprender. Porque isso é básico. Né? Querer aprender é a primeira etapa que você tem que vencer, né, para começar a aprender de fato. Tá? Então, você pode executar um script como usuário comum, se for o proprietário do script, né, se for o dono, se foi você que fez, e estiver no seu diretório padrão, ou se o dono liberou autorização para que qualquer pessoa execute. Então, a gente acabou a aula passada, não sei se vocês lembram, faz tanto tempo, né, 2 semanas, a gente aprendeu
a mudar, né, as autorizações dos nossos arquivos. Então, tínhamos 3 autorizações: apenas leitura, apenas escrita e execução. E a gente mudando aqueles parâmetros, a gente conseguia fazer essas combinações para o dono do arquivo, né, quem criou o arquivo, o grupo que ele pertence, ou os outros, né, ou seja, quem nem é dono e nem pertence ao grupo. Então, vimos essa forma, né, de fazer tanto na parte gráfica quanto na parte de linha de comando. Então, nesse momento aqui, que está escrito aí, que eu acabei de ler, é exatamente isso, que se você for o dono, você consegue rodar o script dentro do seu diretório do usuário, tá bom? Então, é o que a gente vai fazer. Em primeiro lugar, precisamos de um arquivo para escrever nosso script. Lembra que a gente ensinou várias formas de abrir um arquivo, criar um arquivo qualquer? Pois é, a gente vai usar aqui o Nano, tá? Em paralelo com o a nossa parte gráfica, tá? Então, só para fazer as comparações. Então, podemos fazer isso via terminal ou via modo gráfico, sendo que no último caso, basta apenas clicar com o botão direito no mouse em um diretório desejado, escolher criar novo arquivo de texto ou criar novo documento. Lembrando, né, pessoal, o script nada mais é do que um arquivo texto, ok? A gente pode usar qualquer editor de texto, dos mais simples aos mais complexos, não importa, vai funcionar. E para a gente criar um arquivo lá no terminal, eu vou criar pelo terminal, tá, pessoal? Só por uma questão de vocês se familiarizarem mais com ele, ok? Ver que não é um bicho-papão. Então, vamos lá, abrir o terminal, Ctrl Alt T, abrimos o terminal, né? Lembrando que eu estou no meu diretório padrão do usuário. Quem é meu usuário? O Bu20, sou eu. Onde estou, em que computador está rodando? Estou rodando no PC, é o nome do meu computador, tá? Então, se eu der um PWD aqui, ele vai mostrar exatamente onde eu estou, que é o diretório do meu usuário, o Bu20. Tudo que eu fizer aqui dentro, pessoal, ou nos degraus abaixo dele, vai poder rodar sem ficar fazendo, né, pedindo autorização, botando sudo, pedindo autorização como superusuário, nada. Não precisa digitar senha nenhuma, tá? Ele vai executar os scripts que eu criar dentro desse diretório, ok? O que a gente vai fazer aqui é exatamente criar o arquivo, né, usando o nosso editor de texto Nano, que é o editor de texto, pelo menos o meu preferido aí no terminal, tá certo? Então, vamos chamar de exemplo 1, Nano, exemplo 1. Poderíamos criar um diretório aqui, né? Poderíamos. Então, vamos criar. Então, vamos make dir, né? Opa, make dir. Vamos chamar aqui de fundamentos noite. Vamos entrar nele, tá? E agora sim, eu vou chamar o Nano e vou chamar o exemplo 1.sh, tá? Então, exemplo 1.sh não existe, acabamos de criá-lo, né, está vazio. E o que vamos colocar no nosso exemplo 1.h? Então, pessoal, vamos lá, vamos colocar um eco aqui, só para não ficar vazio, tá? Vamos botar aqui eco, olá, pronto. E vou salvar. Ctrl X, né? Ctrl X para salvar. Apertei em sim aqui e salvei. Pronto. Então, se eu der um ls, aqui o exemplo 1.sh, e se eu der um ls-l, aqui o exemplo 1, com as autorizações RW, RW e R, tá? Então, leitura escrita para o dono, leitura escrita para o grupo e apenas leitura para os outros. O que a gente vai fazer agora é o seguinte, pessoal. Vamos pedir, né? Vamos tornar possível a execução desse arquivo. Veja, não tem nada ainda escrito nele para a gente executar. Porém, a gente já pode, né? Alterar o tipo, né? As autorizações para tornar ele executável. Vocês lembram qual é o comando? Então, change mode, mais X, e bota lá o exemplo 1.sh, e ele vai botar executável para todos, né? Não só para o dono,
como também para o grupo e para os outros. Então, agora nós temos o exemplo 1, inclusive ele muda de cor aí, mostrando que ele se tornou um executável, tá? Nós vimos na aula passada como é que faz isso, clicando com direito lá na parte gráfica, ok? Não vou repetir aqui. Mas é isso que a gente precisa para poder rodar o nosso exemplo 1. Então, eu ainda coloquei aqui na apresentação algumas outras opções, tá? Como, por exemplo, 751, tá? O RWX para o dono, o RX para o grupo, e os outros apenas X. Esses formatos são interessantes porque, vamos lá, esse script que eu estou criando, pessoal, ele pode ser uma coisa, uma rotina que, ok, que a pessoa que for executar ela saiba o que ele vai fazer, tá? Então, deixa lá a pessoa poder ler e executar, mesmo não sendo eu nem estando no meu grupo, tá? Então, estou abrindo aí para quem quiser olhar o que está dentro do meu script. Às vezes, não. Às vezes você criou uma empresa, ou a empresa te contratou para fazer aquele script, e você não quer que aquele script saia se espalhando aí para todo mundo, mas você quer que todo mundo possa executar o script. Então você poderia tirar, né, essa opção R aqui para os outros, tá? Então seria outra forma da gente escrever. Então, change mode, por exemplo, se eu tirar para os outros é O, né? Others, né? Então, others, eu tirar o R, o menos R, ou dizer que é apenas X, tá? Tanto faz, você vai proteger o seu arquivo de pessoas, né, que possam querer olhar o que tem dentro. E talvez não seja do seu interesse isso, tá? Então, dá para a gente fazer isso tranquilamente, tá vendo aí? Então ficou só como execução. A pessoa pode executar, mas ele não vê o que aqui está executando. Como a maioria dos softwares são assim, né, gente? A gente vai na fé, né? Clica duas vezes lá, executou, pronto, nem sabe o que está escrito ali dentro, tá? Mas por que essa proteção, professor? Porque um script nada mais é, pessoal, do que uma série de comandos, tá? Então, dependendo do que você esteja fazendo, você teve que quebrar a cabeça para fazer aquilo, e às vezes não é interessante você liberar, tá? Mas às vezes é importante que as pessoas executem. Enfim, dá para fazer tudo que você quiser aí dentro do nosso Linux, tá? Então o que a gente vai fazer é entrar no nosso arquivo, tá? Uma vez tornado ele executável, agora é só entrar no exemplo 1. E a primeira coisa que a gente vai colocar aqui é exatamente indicar onde está o nosso bash. O bash é quem de fato vai executar o nosso programa, tá? Isso aqui vai ser um programinha. Professor, tem que ser .sh? Tem, né? Todo shell script, ele deve ser nesse formato .sh, tá? Lembrando que no Linux é tudo binário, então tanto faz a extensão, você vai conseguir executar do mesmo jeito, porém, um .sh vai mostrar para quem está executando que aquilo se trata de um script, tá? Então, vamos lá. O que a gente tem que escrever é um hashtag, exclamação, e o caminho onde está o nosso shell atual, que o nosso caso é o bash, tá? Então, hashtag, exclamação, barra bin, barra, e o nome do nosso executor, que vai ser o bash, tá? Existem vários, eu não vou abrir aqui para vocês, mas saiba que tem mais de um tipo, como SH, KSH, CSH. O que muda entre eles é a quantidade de recursos que ele tem, tá? Então, o bash é o mais basicão, porém, é o mais universal, ou seja, qualquer Linux que você rodar, provavelmente não vai ter nada que impeça ele de ser executado. Enquanto que se você pega um muito novo, vão ter comandos ali que podem ter sido alterados, e aí no computador que você está rodando, pode não ter aquela opção, tá? Então, essa primeira linha é a mais importante, mostrando qual é o shell que você está usando, e é o interpretador de comandos, né? E o caminho dele, tá bom? Então, sempre vai estar no barra bin, barra e o nome do comando.
Bom, e aí a gente vai colocar alguma coisa ali dentro, só para a gente ver essa execução. Então, a primeira linha aqui é o echo, seu nome de usuário é, dois pontos. Então, vamos lá, vou botar aqui, seu nome de usuário. Lembrando que se eu botei as aspas, quer dizer, eu não botei, né? Aí eu posso botar tranquilamente aqui o acento sem problema nenhum, tá? Pronto. Pessoal, se eu botar só o eco assim, o que vai acontecer? Não precisa de ponto e vírgula no final, tá, gente? Só de nada. É simplesmente bota o comando e bota o parâmetro, tá? Então o eco é só isso. Se eu sair aqui e executar ele, como é que eu executo, né? Então, tem várias formas. Uma delas é botar o ponto, botar a barra e botar o nome dele. Eu não preciso estar no diretório onde o arquivo está para executá-lo. É só botar o caminho, tá bom? Então, tá aí, ponto, barra, exemplo 1, e você rodou, apareceu, olá. Eu esqueci de salvar, foi? Esqueci de salvar, hein? Puxa, que droga. Que falha, hein? Barra bash, echo, seu nome de usuário é, dois pontos. Agora sim, Ctrl X sair, sim, exemplo 1.sh. Fiquei invocado. Porque... Ah, tá. Eu botei um S no final sem querer, olha, gente. Vamos remover logo ele. SHS. Pronto. Resolvido. Então vamos lá, vamos executar de novo, tá? Vou limpar aqui minha tela. Vamos executá-lo novamente. Nano exemplo 1.sh. Não é nano não. É ponto exemplo 1. Ponto barra, tá? Tem que ter essa barra. Agora sim, seu nome do usuário é, e aí ele deixou vazio, tá? Porque a gente só deu a primeira linha, mostrando que a gente já está executando o nosso script. Tem outra forma de executar? Tem. Colocando SH e botando o nome do arquivo. Nesse caso aí, a gente tem que estar dentro do diretório, tá? Então tá aí, executa do mesmo jeito, tá? Mas vamos lá, vamos para o nano aqui e vamos botar o primeiro comando, um comando além daqueles que a gente aprendeu. A gente aprendeu o comando de copiar, a gente aprendeu o comando de criar diretório, enfim, foram vários comandos que a gente aprendeu na aula passada. Mas tem esse comando aqui, who am I, que ele pergunta ao sistema, né, quer dizer, é um comando para ele retornar quem é o usuário do meu computador, tá? Quem é que tá logado no sistema. É um comando muito importante, né, em algumas situações, para ter que ficar pedindo para o usuário estar digitando nome e tal. Você pode pegar isso aí, o HOMEMI, e jogar numa variável se você quiser, tá? Lembrando que o Bash, pessoal, é um programinha. Você vai fazer como um programa. E o detalhe, ele vai executar linha a linha, tá? Então, se você tem um erro ali na linha 10, até a linha 9, ele vai executar. Quando chegar na linha 10, ele vai dar o erro, tá? E às vezes ele até continua, se a linha 11, por exemplo, não depender da linha 10, tá bom? A gente vai tentar errar aqui algumas vezes, para ver, só para mostrar isso aí. Aí vou continuar aqui, tá? Então, echo info da hora atual e tempo que o computador está ligado, aí eu vou chamar do comando uptime. Então, vamos botar um novo eco aqui, hora e tempo de uso. Fiquei aqui. Eu vou botar o uptime, tá? Então, o uptime é outro comando que é interessante a gente ver, né, a gente conhecer para usar nos nossos sistemas, tá? Às vezes a gente quer saber, por exemplo, quanto tempo leva uma rotina para ser executada. Então a gente pode salvar um tempo na hora do início da execução e depois o tempo no final da execução e ver a diferença, né? E você conseguir calcular isso aí, tá? Então vou botar mais uma linha aí, echo, e vou colocar o
arquivo, como é? O script está sendo executado no diretório, aí 2 pontos, fecha aspas, e eu boto aquele comando que a gente conheceu, né? Eu acho que foi o primeiro, pwd. Bom, gente, vou parar aqui, Ctrl X, salvar sim, exemplo 1.sh, e vamos executar ele aqui, tá? E tá aqui a execução que aconteceu. Então, seu nome de usuário é whoami, ele retornou ubu20. O seu tempo, a hora e tempo de uso aí tá aqui a hora do computador, tá aqui quanto tempo o computador está ligado, quantos usuários, enfim, e algumas informações a mais aí. E, finalmente, a terceira linha, na verdade é a quarta, né? 1, 2, 3, 4, a quinta linha, o script está sendo executado no diretório, e ele botou o pwm, pwd, e tá aí, /home, /ubu, /fundamentos m, ok? Então, é isso. Só que é muito mais que isso, tá? Então, esse aqui é o primeiro exemplo, o exemplo mais simples, para vocês entenderem, né, as potencialidades. Então, qualquer comando que você aprendeu a fazer no script, na linha de comando, comando por comando, agora você pode fazer uma sequência sendo executado. E mais ainda, tá? Vamos para o exemplo 2, que a gente consegue mostrar mais coisas, tá? Bom, aí ele está mostrando que se você tiver em outro diretório, você pode executá-lo também, bastando para isso colocar o caminho, né, do diretório, o caminho total, né, desde a raiz até o nome do arquivo, que ele vai executar do mesmo jeito, tá? Nesse caso, não precisa do ponto, ok? Não precisa do ponto. O ponto é só para quando você está dentro do diretório. Bom, pessoal, esse exemplo 2 eu nem vou colocar, é só para mostrar para vocês que a gente consegue comentar algumas linhas. É só botar um hashtag. Então, quando a gente está aqui no nosso script, a gente pode escrever uma linha aqui, ó. Essa linha é apenas um comentário. Okay? E, inclusive, esse comentário, ele pode vir depois do comando também, tá? Comentário sobre o comando. É importante, gente, a gente sempre que está criando um script, sempre que está criando um software, né, um aplicativo qualquer, a gente colocar comentários em todas as linhas, mostrando o que aquela linha você pretende fazer, né? Eu boto pretende fazer porque nem sempre funciona, mas, enfim. Tá? Então, a ideia aqui seria essa. Então, uptime, eu estou esperando o quê? Retorna a hora do sistema. Pronto. E aí, pwd mostra diretório. E aí você vai comentando o que você quiser, tá bom? Então, esse seria o exemplo 1 modificado, que a gente pode até chamar de exemplo 2, tá? Lembrando, né, pessoal, deixa eu só abrir esse parênteses aqui. Pessoal, quando a gente está aqui com o exemplo 1, ele é executável. Eu salvei como exemplo 2 agora. Veja que o exemplo 2 não está como executável, olha só. Não está. Então, de fato, você vai ter que tornar ele executável toda vez, tá? Que você salvar ou salvar como, né? Quer dizer, você salvar a primeira vez, você torna ele executável e a partir dali ele não vai mudar, ele vai sempre ser executável. Mas se você salvar como, você vai salvar ele como padrão, tá? Então, sempre ele vai salvar como padrão. Então, poderíamos, inclusive, criar aí um script para poder tornar sempre os arquivos executáveis ali naquele diretório. Mas talvez não precise, porque é só você colocar também, né, aqui para cima, por exemplo, a gente pode botar aqui X para todo mundo, tá? E ao invés de botar o nome do arquivo, a gente pode botar o asterisco.sh, tá? Então, toda vez que a gente rodar isso aqui, ele automaticamente vai botar
executável, né, para todo mundo, tá vendo lá? Então, ele tornou todos os arquivos .sh como executáveis. Então, a única dificuldade aqui é a gente sempre estar executando isso aqui, né, para tornar ele executável, ok? Mas vamos lá, vamos seguir. Alguma pergunta até agora, pessoal? Se tiver, pode interromper, não tem problema, tá bom? Pessoal, a gente também pode criar variáveis dentro do nosso sisteminha, tá bom? Então, assim, como eu digo, ele é muito mais poderoso do que só colocar comandos. Se fosse só comandos, já ia ser bastante bacana. Mas a gente pode dar aquele passo a mais, né? Então, realmente, assim, você quando vai para escrever, né, um script, você vê até na facilidade, eles fizeram de um jeito que mesmo quem nunca programou vai sentir uma tranquilidade de fazer, porque é muito intuitivo, tá? Você vai testando e vai funcionar, na maioria das vezes, porque é a forma mais simples que você tem de fazer as coisas, ok? Então, vamos lá. O valor a variável, né, é um label, né, um nome, que você salva como um nome qualquer, que armazena um valor para ser utilizado posteriormente no código. Seu uso evita repetições de valores por parte do programador e torna o código muito mais limpo, né, informativo. Então, no nosso caso do shell script, ele não é tipado, ou seja, você não usa um tipo específico para as variáveis, tá bom? Então, você pode armazenar qualquer tipo de valor em uma variável, desde strings até números, ok? Então, a gente vai fazer aqui o exemplo 3, né, usando, né, o nome de uma variável para recebendo um valor. Então, é só assim que você declara, tá? Bota o nome da variável, não pode ter espaço, não pode ter acento, não pode ter nada, e bota o igual e o valor. Detalhe, tá? Não pode ter espaço aqui também entre o nome da variável e o valor da variável, ok? Então, essa forma de salvar a variável, eu acho que é meio que padrão para todos os programas, né? Então, qualquer dado que deva, né, ser valorável a variável, né, seja número, palavra, frase, o que você quiser, tá? Salvar com esse nome, né? Observe que não deve haver espaço entre o sinal de igual e o nome do valor da variável, como eu falei aqui. Tem que estar tudo grudado. Então, vamos lá. Vamos pegar esse exemplo 3 aqui, bem basicão. Vamos começar do zero, todo mundo acompanhando aí. Nano, exemplo 1, aliás, exemplo 3.sh, tá? Então, do zero, hashtag, exclamação e o caminho que a gente está com o nosso bash. Pronto. O que a gente quer fazer agora? Eu quero que a pessoa digite seu nome. Então, eu vou dar um echo, abre aspas, digite seu nome. Dois pontos, fecha aspas. E vamos... Opa, falta fechar as aspas. E vamos aqui fazer uma leitura do teclado. Olha só, como é a leitura do teclado? Quem sabe inglês, read, tá? Então, read, só read, ele vai ler o teclado. Bom, se eu botar só read, essa leitura, né, esse número, ou sei lá, essa letra que a pessoa colocar, essa frase, palavra, o que for, vai se perder, tá? Ele vai entrar num buffer aí que eu não tenho controle. Porém, se eu botar uma variável recebendo esse valor, aí você consegue, né, fazer a leitura. Só para ficar aqui igual, né, ao nosso exemplo aqui, a gente vai botar aqui, chamar essa variável de NN, tá? NN. Mas pode ser qualquer nome, tá, pessoal? Então vamos lá. Read NN. Okay? Então ele vai ler alguma coisa do teclado e vai jogar essa variável NN, que eu escolhi esse nome aleatoriamente. Ok? E aí eu vou botar um novo echo. Echo, olá, NN, seja bem-vindo. Echo, olá, opa, olá, NN, seja bem-vindo. Eu errei aquele propósito, tá, pessoal? Quem não percebeu aí vai perceber agora.
que é o seguinte, vocês estão vendo o NN aqui está sem nada, né? Aqui também está sem nada. Teoricamente, esse NN e esses NN, eles são iguais. Porém, vocês estão vendo que eu botei aqui, abre aspas, né? E fechei as aspas. Tudo que eu colocar entre as aspas, ele vai interpretar como texto, ok? Então, eu vou sair, vou salvar, vou modificar, vou salvar como exemplo 3, vou modificar vou tornar ele executável, pronto, já tornei ele executável, pode conferir aí, exemplo 3 está executável também, deixa eu limpar aqui, e vamos executar esse exemplo 3, tá? Então, exemplo 3.sh, executei, digite seu nome, eu vou chamar de Sérgio, e aí, Enter, olá, NN, seja bem-vindo. Então, vocês estão vendo que ao invés de aparecer aqui o meu nome, apareceu o NN. Sim, porque você pediu para aparecer NN. Então, veja, existe uma diferença entre a variável e a letra. Aqui a gente está com as aspas, então a gente vai mostrar a letra NN. Então, o que precisa para a gente mostrar o que tem dentro da variável NN? A gente precisa de um símbolo, né? Que é o nosso cifrão, tá? Então, o cifrão antes da letra vai significar que a gente quer mostrar o que está dentro da variável e não o nome da variável, tá? Então, esse simples símbolo aí vai tornar a nossa variável visível. Eu vou rodar de novo, para quem não entendeu, vou deixar aqui o anterior, vou digitar o mesmo nome, Sérgio, e vou dar um Enter, e agora, ó lá, Sérgio. Veja que ele não aparece mais o NN, porque agora eu botei um cifrão antes do NN. Agora sim, ele aparece o que está salvo na variável. E é o que eu digitei no meu teclado. Deu para entender, pessoal? Então, isso é muito útil quando a gente vai criar qualquer coisa, né, dentro dos scripts, principalmente quando são scripts interativos, onde a gente pede o nome, pede alguma informação e vai criando as coisas de acordo com aquela informação que a gente colocou, como por exemplo aqui no exemplo 3, tá? Então, aqui, além de eu botar uma mensagem de bem-vinda, eu quero também criar um diretório para esse usuário. Olha só, lembra do comando makedir? Pois é, makedir, espaço, e eu quero um nome. Só que esse nome, eu quero que seja, novamente, o que eu digitar aqui. Então, vou botar o cifrão NN. Se eu não botar o cifrão, o que acontece? Ele vai criar o diretório NN, mas eu não quero o NN. Eu quero o que está dentro do NN, ok? Então, vamos lá. Makedir, cifrão, NN. Pronto, já criei o diretório com o nome que eu digitar lá, qualquer, tá? Eu quero mais agora, eu quero entrar nesse diretório. Como é que a gente entra? Change Directory e o nome do diretório. Então, eu criei o diretório e agora eu vou entrar nesse diretório. Tá bom? Entrei dentro do diretório. O que eu vou fazer dentro do diretório? Eu vou criar um arquivo texto com o nome da pessoa que digitou aqui, tá? .txt, recebendo o comando date. Eita, que eu juntei agora todas as informações que a gente tinha, né? Todas as possibilidades. Olha, eu estou botando o comando date, que pega a data do sistema. Estou colocando o comando maior que cria um arquivo, né? Eu estou colocando aqui o cifrão NN para botar um nome com uma extensão .txt. Olha só quanta coisa, né, gente? Uma simples linha. Então, date, é um comando do Linux, vai ser colocado num arquivo chamado nn.txt. Podia ser ponto qualquer coisa, tá? Então, ele vai salvar essa data lá dentro. Eu agora quero que apareça, né, onde eu estou, em que diretório eu estou. Qual é o comando? pwd. Beleza, ele vai aparecer lá na tela o comando, o diretório onde eu estou rodando o meu script. E agora eu quero ver o que está dentro do arquivo nn.txt. Então a gente vai dar
o comando cat, que a gente viu também na aula passada, né? Cifrão nn.txt, tá? Então, só recapitulando, vou até comentar aqui, né? Sem abrir, né? Você não precisa de um visualizador para ver. Então, vou lá, Ctrl X, sair, sim, modificado, exemplo 3, beleza, e vamos rodar, tá? Eu vou limpar tudo aqui agora, gente, a gente rodar o exemplo 3 completo. Digite seu nome, eu vou chamar de AA. Por que AA, professor? Por que não bota o nome? Né? Só para mostrar para vocês como a coisa acontece de forma rápida, olha lá. Eu criei o diretório AA, coloquei a mensagem, né? Criei o diretório AA, coloquei a data do sistema no arquivo texto, aa.txt, coloquei o comando pwd, mostrando que eu estou dentro do diretório AA, e depois eu dei um cat para ver o que tem dentro daquele arquivo texto, aa.txt. Professor, mas você não entrou no diretório AA. Pois é. Pessoal, quando você executa o script, você está navegando no script. Enquanto você está dentro do script, está aqui mostrando claramente que você, de fato, está navegando no sistema. Mas quando você fecha o script, quando o script acaba, você volta para onde você estava, tá? Eu não precisei voltar lá em canto nenhum. Eu posso rodar novamente, né? Eu posso rodar meu script de onde eu estiver, ok? Então, pessoal, se eu entrar aqui no diretório AA, eu vou ver o quê? Eu vou ver o arquivo aa.txt. E se eu quiser ver o que tem dentro dele, aa.txt, mostrando aí o comando date, né, do sistema. Então, aqui é o comando date, né, que são 16h59, e aqui é o comando date na hora que a gente criou lá, a gente rodou o script, ok? Então, ele está lá salvo como texto, tá? E a gente poderia também ver pelo nano, tá? Então, tá aqui a data do sistema salvo pelo nano. Beleza, pessoal? Até agora tudo bem? Então, vocês estão vendo aí que a coisa tem potencialidade. E mais ainda, imagina tu ter que rodar esse script diversas vezes para vários usuários, para várias pessoas que estão entrando naquele sistema, né? Toda vez aparecer essa mensagem, né? Criar o diretório, criar um arquivo texto com a data que a pessoa cadastrou no sistema, tá? Então, veja que se eu pedisse para vocês fazerem aí, por mais rápido que você seja no teclado ou no mouse, né, no caso do Windows, eu digo, olha, faz o seguinte, pede para a pessoa digitar o nome dele, cria um diretório para ela, coloca a data do sistema salvo no arquivo texto da data que ele logou, que foi criado, tá? Veja o tempo que você ia levar. Agora, deixa eu fazer aqui rapidamente, a gente criou o AA, né? Vamos criar o BB, opa, deixa eu subir aqui, né? Pronto. Agora eu vou limpar. Agora veja como vai ser rápido eu criar o BB, o CC, o BD. Ó, vamos lá? BB. Vamos lá? CC. Vamos lá? PD. Veja, criei aqui 3 diretórios assim instantaneamente, entende? É uma rotina que parecia muito complexa, muito demorada e tal. E de repente agora em 2 segundos, ó, 37 e 39, em 2 segundos eu consigo, né? A demora é digital o nome, né? Então, em 2 segundos eu consigo aí tá criando, né, diretórios, criando arquivos, cada diretóriozinho desse tá lá, com arquivozinho texto dentro dele, né? Registrando a hora, a data e tal. Então, veja que realmente um script é uma mão na roda, assim, para quem está com a rotina, né, com vários comandos. E assim, é um exemplo bem basicão aí, é só para vocês sentirem, né, aonde a gente pode chegar, tá? Então, gente, ó, do exemplo 3, o que é importante a gente entender é o uso do cifrão para capturar o que está dentro da minha variável.
veja que para eu salvar na variável, eu não preciso do cifrão, tá? Não preciso do cifrão, ok? Então, read, espaço e o nome qualquer, tá? Beleza, vamos lá pro... aqui seria uma variante do exemplo 3, na verdade é a continuação do exemplo 3, mostrando que eu também posso salvar coisas, né, nomes, números, já dentro do meu script ainda, tá? Então, eu coloquei aqui um exemplo, ó, site, aí botei o igual e o nome do site. Aí meu número favorito, veja que eu botei o underline aqui, sem acento, igual a 10. Então, isso aqui são variáveis. Site virou uma variável e recebeu esse texto, né? Ou esse link, no caso. Aqui também, ó, cidade, eu comecei com underline, tem algumas vezes que ele aceita, tá? Começar com underline, às vezes é necessário, tá? E aí botei um texto, que eu botei aspas aqui justamente para poder usar o tio, né? Então você consegue aí salvar na variável. O nome da variável não pode ter acentuação, mas o valor que ela recebe pode ter acentuação sim, desde que você bote as aspinhas, tá? Ok, pessoal? E aí você chama da mesma forma que você estava chamando lá, botando um cifrão antes do nome da minha variável. Lembrando, né, que maiúsculos é diferente de minúsculos, então se eu chamar site aqui do minúsculo, aqui tem que estar tudo minúsculo, ok? Bom, vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar com o exemplo, colocando mais um exemplo aqui para vocês, tá? Pessoal, além desses exemplos que eu estou mostrando, eu queria deixar com vocês uma coisa um pouco mais, como é que eu digo, mais elaborado, tá? Uma coisa um pouco mais organizada, vamos dizer assim, onde a gente está, né? Isso aqui eu peguei de um site, tá, pessoal? Se vocês buscarem aí, vocês vão ver um site sobre isso. Eu modifiquei algumas coisinhas, porque eu, por exemplo, uso o Nano, a pessoa lá que escreveu usa outro aplicativo, outro editor de texto, tá? Mas só para vocês terem noção, é, tudo que a gente viu até agora está aqui, tá bom? Mas eu queria mostrar um pouquinho a mais, porque o arquivo realmente ele é bem extenso, não vai dar para a gente ver tudo, tá? Mas o que a gente puder ver hoje, tirar alguma dúvida de vocês, vamos ver sim, tá? Então, vamos lá. Pronto, olha só. Se você quiser printar o nome da própria variável, basta colocar uma barra invertida antes do cifrão. Assim ela nega o caractere seguinte, que normalmente é utilizado para caractere de escape. Em outras palavras, pessoal, deixa eu abrir nosso exemplo, o CD, ou exemplo 3, né? Cadê o exemplo 3? Se eu quisesse aqui, ó, falando seja bem-vindo, vou botar uma vírgula aqui. Eu poderia botar um outro eco aqui, ou lá no final, vai, para não atrapalhar o nosso script. Eu poderia botar aqui, ó, a variável salva foi, e aí eu boto a barra ao contrário, e aí sim, cifrão NN, tá? Então, quando eu rodar o script, ele aqui agora vai me dar, por exemplo, o nome qualquer, sei lá, Ana. Ele criou lá, e ele disse que a variável salva foi o cifrão NN, mostrando aí qual é a variável e não o que tem dentro da variável, tá? Então, são detalhes. Eu acho assim, o que é importante na aula de hoje é você ver que existe essa potencialidade, que existe essa forma de fazer, tá? Vocês não precisam estar decorando, é mais uma linguagem que vocês podem aprender, mas eu não vou exigir esse nível, né, de detalhamento, como vocês vão ver
da agora em diante, tá bom? Então vamos lá, deixa eu mostrar aqui um pouquinho mais o que dá para fazer além disso, tá? Vamos lá. Por exemplo, comandos de tomada, de seleção ou de tomada de decisão. É o famoso if, né? É aquela condição. If a condição for aceita, então algo vai acontecer, tá? Veja a forma que ele escreve o if. É o que eu estou dizendo, é diferente de qualquer linguagem que vocês vão conhecer, tá? Por exemplo, o if, ele tem que ter um espaço, ele tem que ter um colchete, tá? Não é parênteses, é um colchete. Tem outro espaço, e aí a gente coloca a condição, tá? Que a gente vai ver como é que a gente coloca isso. Depois de fechar o colchete, também tem que ter um espaço aqui, a gente tem que escrever a palavra then, botar a ação que for, ela não é indentada, então tanto faz você botar em qualquer posição aí, para ele não faz diferença, e ele vai executar todas as ações que tiver aqui, até ele encontrar o comando fi, que é o if ao contrário. Então esse fi está mostrando onde o nosso if acaba, tá? Então o if começa aqui, a condição acontece, vem o then, e aí as ações vão acontecendo até que aparece o fi, tá? Então ele só para de executar quando aparece o fi, tá? Beleza, pessoal? Então, veja, tudo aqui é importante, o espaço é importante, o colchete é importante, tá? Vê só, também tem uma forma de você fazer diferente, tá? Lembre-se que se utilizar o colchete, você deve fechá-lo com o colchete. E deixando sempre espaços ao redor, tanto antes quanto depois, tá? Isso é muito importante, pois eles são um atalho para o comando teste. Isso significa que, alternativamente, você poderia querer não utilizar os colchetes. Também dá para você fazer um teste, tá? Mas eu recomendo usar o colchete, tá? Porque fica mais compacto. Aí, por exemplo, aqui, ó. Olha esse exemplo aqui, o exemplo. Vamos chamar de exemplo 6, né? Vamos pular aí do 3 para o 6. Tá? Então vamos lá. Nano, exemplo 6.sh. Então, sempre começa igual, né? Barra bin, barra bash. E aí a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pedir para a pessoa digitar um número qualquer. Echo, digite um número qualquer. Pode botar acento, fechar aspas, e aí vamos dar um read, um número. Ó, só para mostrar para vocês que tanto faz o NN, eu vou chamar de NN também, só que agora ele vai receber um número, né? Um número, é NN, do mesmo jeito, tá? Então, a gente vai botar um número e agora a gente vai comparar se esse número é maior ou maior que 20. Como é que você sabe que isso aqui é maior que, professor? Pois existe essa tabelinha aqui embaixo, ó, onde ele mostra que esse G é de greater, é maior, e esse T é de than, é maior que, tá? Então, menos GT significa que o inteiro 1 é maior que inteiro 2. Então, ele não tem aquele símbolo de maior que, tá? Não tem o símbolo de maior. Ele é simplesmente 1 menos GT, ok? Não esquece de botar o cifrão aqui. Então, a gente pode botar aqui o if, espaço, abre colchete, espaço de novo, agora sim um número, espaço de novo, menos GT, ou seja, maior que, e um número qualquer, por exemplo, 20, e espaço de novo, fecha colchete. Ah, professor, tem que decorar isso? Não, não tem que decorar, pessoal. Não tem que decorar, não. É só para vocês saberem que existe, que é simples, e que se você quiser um dia usar, você tem onde encontrar todos esses comandos, tá? Então, then eu posso dar um tab ou não, tanto faz, tá? Ele não vai fazer diferença nenhuma, tá? Então, echo, vamos escrever este número é maior que 20. Este número
é maior que 20. Ok? E aí, para eu acabar o meu if, eu tenho que botar o if ao contrário, ou seja, o fi, tá? Vou salvar, salvei, exemplo 6. Vamos tornar ele executável. Cadê meu comandinho para tornar ele executável? Executei, está executável agora, e barra, ponto, barra, exemplo 6.sh, tá? Você pode usar aí o seu habitat para... Então, vamos lá. Botar um número aqui, 11. Enter. 11 é maior que 20? Não. Então, ele não apareceu nada. Agora, se eu botar aqui 44, então, este número é maior que 20. Eu poderia ter botado assim, 44 é maior que 20, né? Então, o número cifrão NN é maior que 20, tá? Eu poderia botar desse jeito, tá? E aí você, quando rodar o X, quando você rodar aqui, ó, 33. Então, o número 33 é maior que 20. Só mostrando aí como é simples, né, de você usar o if, desde que você se atente a esses detalhes. São muitos detalhes. Eu concordo, né, com vocês aí que já estão acostumados com outras linguagens, né, que usa símbolos ao invés de letras, mas aqui é assim, tá? E é desse jeitinho aí. Lembrando, né, que aqui é número, então não precisa das aspas, tá certo? Mas a gente precisa usar isso aqui. Isso, eu vou disponibilizar sim no Classroom, vou deixar lá na aula de hoje, tá bom? Só para vocês verem, né? Outro exemplo aqui, ó, ele tem o if e tem o else, né? Então, se isso acontecesse, vamos dizer, esse teste aqui for positivo, ele faz isso. Se não for positivo, ele faz o else, tá? Então, o else, como em qualquer linguagem, né, pessoal? Então, tem o if e tem o else, ok? Então, a gente poderia modificar aqui rapidamente o exemplo 6, para, ao invés de acabar aqui no fi, a gente colocar um else e botar echo o número nn é menor ou igual a 20. E aí acabou. Agora, toda vez que eu executar o meu exemplo, eu vou botar aqui 11, o número 11 é menor ou igual a 20. Se eu botar um número 66, o número 66 é maior que 20. Você vê que ele, de fato, está funcionando. E o detalhe é o número 20, né? Esse é o detalhe importante, tá? Então, como a gente está comparando com o 20, olha só. O número 20 é menor ou igual a 20, tá? Então, vocês estão vendo aí que esse greater, olha lá, greater than é maior que, tá? 20. Então, significa que se ele for igual a 20, ele não executaria, tá? No caso, se a gente quiser comparar para ver se ele é maior ou igual, aí é greater or equal, é GE. Ó. Menos GE significa inteiro 1 é maior ou igual ao inteiro 2. Então, é só você lembrar, né, dessas palavras. Than, o que, e equal, de igual, né? É equal, né? Se quiser falar em português. Então, é só isso, ó. Greater é maior. Então, maior que ou maior ou igual. E acho que é less, né? É menor que. Less than e less equal. Então, menor que ou menor ou igual a que. Então, são três letras praticamente aí que você tem que entender, né? Na verdade, quatro, né? O G, o L, o T e o E. Tá? O resto é
a combinação deles aí. Bom, a gente também pode comparar, né, ver se ele é igual, né? Então, equal é que, tá? Ou se ele é não igual, ou no equal, né? NE, tá? Ok? Bom, isso serve para números inteiros, ok? Números inteiros a gente faz desse jeito. Palavras, né? Aí você já muda um pouco. Você agora com palavras, se você quer ver palavras, letras, o que for, você tem que colocar o sinal de igual, se você quer comparar se as strings 1 e 2 são idênticas, ou pode botar o diferente, se você quiser ver se os strings são diferentes, que aí é exclamação igual, tá bom? Beleza, pessoal? Lembrando que aqui sim tem que ter um espaço. Olha só, quanta regra, né? Tem que ter um espaço quando você está comparando string. Não pode ter espaço quando você está salvando numa variável. São os detalhezinhos que você vai rodar o script e vai encontrar alguns erros, você vai lembrar disso. Eita, deixa eu ver aqui qual é o detalhe que está faltando, tá? Mas olha, tem muito mais coisa. Ele verifica se o nome do arquivo existe, tá vendo? A letra E. Verifica se o arquivo que a gente está colocando é um diretório, tá? O nome que a gente está procurando é um diretório. Verifica se o arquivo é um texto, né? É um arquivo regular. Pode ser texto, imagem, programas, docs, planilhas. Então, usa esse F. Enfim, vê se o número é diferente de zero, é um N. Se o número se é zero, é o Z. Por aí vai, tá? Então, esse documentozinho aqui está bem montadinho, tá? Dá para vocês brincarem bastante. Também, como outras linguagens, ele tem o elif, né? É aquele negócio, você testou. Se aquela condição, o teste foi aprovado, né? Se aquela condição é verdadeira, aí ele faz a ação 1. Se ela não for verdadeira, aí o que ele vai fazer? Você pode testar, fazer um segundo teste, tá? E aí ele vai para a condição 2. Como assim, professor? Vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui bem simples. Vamos ver se o aluno, bem, a condição de vocês aí, aprovado, né, em recuperação ou reprovado por nota, né? Vocês sabem que, sem querer fazer pressão, tá, pessoal? Mas você sabe que aqui no IF a gente tem uma nota mínima para ir para a final, né? A nota mínima é 2, né, de média. Então, veja, a média 2, abaixo da média 2, a pessoa é reprovada. Entre 2 e 6, a pessoa vai para a final. E acima de 6, a pessoa é aprovada. Então, a gente poderia fazer uma condição aí, né, com if, com elif e com else, para poder a gente justamente fazer esse, verificar, né, essa condição do aluno, tá? Então, só um exemplozinho prático aí, bem rapidinho. Vamos chamar de nano aprovação, vá, aprovação, CH. Então, vamos botar aqui o hashtag /bin /bash e vamos já testar. Echo, digite sua média. Se eu colocar sem as aspas, gente, vai dar um probleminha, tá? Porque eu estou usando acento. Então, vamos ler a nota, tá? Então, eu vou chamar de nota, tá, gente? Vou chamar de nota. E aí, eu vou fazer o teste. If nota é maior ou igual a 6, olha só, maior ou igual a 6, then, então, echo, aprovado. Um sorrisinho, olha só. Aí, se não for maior que 6, bom, aí eu tenho que ver agora se ele é maior que 2, tá? Então, vou botar aqui um if else, ó. If else, tá? Aliás, é um else-if. É porque em algumas linguagens é o contrário. Else-if. Tá? If else não. Else-if. Else-if. Tá? Então, vou fazer um novo teste agora e vou ver se a nota é maior ou igual a 2.
Eu esqueci de botar o cifrão, não foi, gente? Vocês não falam nada. Eu tenho que botar o cifrão aqui, senão ele não vai responder, tá? Então, elif. Eu também tenho que, depois do elif, tem que botar o then, tá? Então, tem que escrever aqui then. E aí eu boto sim, echo, final, média, e aí já poderia até fazer a conta aqui e tal, mas eu não vou botar, não, vou botar só a nota. Então, final, média, tal. E agora sim, o else, e aí eu posso botar o echo reprovado por falta, ou por média. Bem triste aqui. Então, fi, salvei, Ctrl sim, Ctrl S, sim, aprovação, Enter. Tá? Deu para entender aí? Tá tranquilo, né? Vamos ver se ele roda. Então, primeiro a gente tem que tornar ele executável, né? Pronto. E agora a gente vai rodar a aprovação. Pronto. Rodando. Digita a sua média. Vou botar aqui 9. Então, aprovado. Olha só. Eu poderia até botar aqui, né? Aprovado com média e botar a média da pessoa, né? Então, eu vou botar aqui um 5. Ó, final, média 5. E aí, eu vou botar aqui um 1. Então, reprovado por média. Tá? Está mostrando aí que dá para a gente pensar em muitas alternativas, tá certo? Em muitas possibilidades. É isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Aproveitando como é a sua avaliação. Então, é difícil. Não, gente, é tranquila. Minha avaliação eu geralmente faço no formulários, né? Que a gente vai aprender, inclusive, a criar formulários lá na segunda unidade. Tá? Então, geralmente é baseado nas aulas, tá? Então, vou fazer algumas perguntinhas de script, vou fazer algumas perguntinhas de história da informática, algumas perguntinhas aí sobre comandos Linux. A gente vai fazer um exercício. Geralmente eu faço minha prova baseado no exercício, tá bom? Nada de surpresas, eu não gosto muito de surpresas, não. Pessoal, uma outra forma da gente usar os ifs, né? É, por exemplo, fazendo um menuzinho, ó. A gente pode fazer um menu, tá? Colocando, digite 1, seleciona a opção, digita 1, exibe a hora do sistema, digita 2, exibe o resultado da divisão de 10 por 2, e 3, exibe uma mensagem qualquer. Então, olha só que legal esse script, gente. Você pode rodar, eu não vou digitar não, tá, pessoal? Eu vou simplesmente dar um Ctrl C, e não sei se vai dar para eu sair aqui, deixa eu sair aqui. Exemplo 7, 7.sh, eu acho que eu não vou conseguir colar, não vou conseguir colar, claro que não vou, porque eu aqui estou no meu sistema, mas olha só, eu vou aqui, deixa eu abrir aqui uma nova aba, rapidamente, gente, abrir uma nova aba, aqui em Fundamentos Noite, no meu programinha de editor de texto, tá? E vou dar um Ctrl V, tá? Então, vamos ver se está tudo certo aqui, rodando logo direto lá. Eu vou salvar lá, vamos salvar dentro de Fundamentos Noite, eu vou chamar de exemplo 7, tá? Bom, CH, só mostrando aí, né, pessoal, já que a gente está aqui na parte de gráfica, né, vamos tornar esse exemplo 7 executável, é só clicar com direito, propriedades, vai lá em permissões e bota permitir a execução do arquivo como programa, e pronto, acabou. Ele agora virou um executável, tá? Então, posso executar aqui como nosso ponto barra exemplo 7. E tá aqui, ó.
Eu devia ter limpado a tela antes, né? Aqui, opção 1, exibir a data e hora do sistema. Deixa eu limpar a tela aqui, rodar ele de novo, vou botar o exemplo 2, a divisão de 10 por 2 é 5, tá vendo? Ele está fazendo a conta, gente. Então, 3, forme seu nome, Sérgio. Bem-vindo ao mundo do Shell Script, Sérgio. Okay? Então, vocês veem aí que um scriptzinho que está aí na verdade é exemplo 8, ó. Mas está aí o exemplo 8, usando, né, os ifs. A if 1, a if 2 e a if 3. Né? Aqui poderia ser o else, né, se você quisesse que qualquer outra opção fosse sair, poderia botar um loop aqui. Enfim, gente, ó, dá para você brincar à vontade, né, como uma nova linguagem aí, ok? Uma observação aí é a linha do resultado, né? O resultado aqui, olha só, da divisão de 10 por 2. Ele tem 2 parênteses. É assim mesmo, professor? É. Se você botar só um parênteses, ele não faz, tá? Ele vai dar um erro. Outra coisa é a data, né? Veja que o comando é date, mas, olha só que complexo, tá? Vou botar aqui o comando date, o que é que você tem? Dia da semana, o dia, né, data, né, o mês, o ano, a hora, minutos, segundos, e aqui é o Greenwich, né, então, -3 é a nossa relação aí para a linha de Greenwich, né. Então, o nosso país está em -3 aí, uma parte dele, pelo menos. Então, só que eu não quero tudo isso. Eu não quero tudo isso, eu quero apenas a data. Então, aí tem como você fazer isso? Tem. Colocando desse jeito aqui, ó. Tá? Então, eu quero a data nesse formato. Olha só. Então, você pode aí, de repente, querer sua data nesse formatinho aí. Tá? Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui. Eu acho que não vou conseguir, não. Talvez. Vamos lá. Data. Deixa eu ver se eu consigo só rodar isso aqui. Eu consegui aí. Entendeu? Então, eu queria o quê? Eu queria primeiro a hora, para depois botar a data, mas eu quero o dia primeiro, ó, dia 8, o mês e o ano com apenas 2 casas, ao invés de 4, tá vendo? Veja como é diferente essa linha para essa aqui. E eu quero também que apareça o nome completo. Então, esse A maiúsculo é o segunda, né? O nome completo. Isso porque meu Linux aqui está em português, tá? Se tiver em inglês, ele fica em inglês aqui o dia, né, da semana. Mas deu para entender, pessoal? Então, se você aqui muda, por exemplo, o ano, bota Y maiúsculo, o que acontece com o ano? Ele fica com 4 dígitos, tá? E o A minúsculo, ele fica abreviado, tá? E o tempo, com T minúsculo, ele fica... Oxe, não tem, tá? Então, é isso aí. Ok, pessoal? Também tem aqui, acho que o M, ele aceita também. Ele olha a semana, parece, no ano. Não sei, tem algum código aí que entra, tá? Mas entenda que cada comando tem suas variantes, tá bom? Mas aí a gente está falando do sistema Linux, ok? Isso não vai funcionar exatamente lá no Windows, não. Bom, continuando só a ideia das escolhas, né? Então, em vez de você usar o if, talvez em algumas opções é mais interessante usar o comando case, tá? Então, case, a variável em caso 1, caso 2, caso n, e você tem que, entre um caso e outro, colocar o ponto e vírgula. E tem que ter esse fechando parênteses, tá? Ele é todo, essa linguagem ela é toda cheia de detalhes, ok? Então, esse é o mesmo programa, só que ao invés de eu usar o if, eu estou usando o case, tá?
E aí fica talvez mais fácil, ou não, enfim. Em algumas situações é mais interessante usar o case, principalmente quando você tem muitos casos, né? Muitas opções, tá? Só não esquece, pessoal, de fechar esse parênteses aqui, tá? Veja que ele não tem como, ele não abre parênteses, ele simplesmente fecha, e não esquece desse ponto, vírgula aqui, entre um case e outro, tá? É o que define ele entre um case e outro. Novamente, são muitas opções, são muitos detalhes, você não tem que estar decorando isso, não quero ninguém decorando isso. Eu não vou pedir esses detalhes, ok? Não vou pedir. Tem um que é bem interessante aqui, que é o loop. Olha só, o loop é muito legal. Então aqui, por exemplo, a gente está pedindo para ele contar de 10 até 0. Olha só, deixa eu botar aqui, esse é o exemplo 10, tá? Então vamos, para agilizar a aula, vamos criar aqui o exemplo 10, tá no meu programinha aqui, Ctrl V, então, Ctrl S, exemplo 10, tá? TSH, vamos tornar ele executável pela parte gráfica também, cadê? Exemplo 10 pela parte gráfica. Ok, pronto, já está executável. E agora a gente vai executar ele. Exemplo 10.sh. Opa. E exemplo 10. Ok? Pronto. Aí ele contou de 10 até 0, do jeito que eu estou pedindo aqui para ele. Ok? Então ele fez um for em 10 até 0. Tá? Então o que eu fizer aqui, ele vai executar de boas, tá? Então, e se eu quisesse, de 11 até 1. Se eu quisesse fazer de 2 em 2, então, ele faz também, tá? Só que aí a gente vai fazer isso aqui, ó. Vai usar o cifrão sec 15100. Aí, no caso aqui, ele vai contar de 5 em 5, tá? Então, você pode ir de 1 em 1 ou de quantos em quantos você quiser, tá? Ó, só um detalhe, aqui você tem as chaves, né? É chave agora, não é nem a colchete nem a parênteses, é chave. E aqui você tem um parênteses aí com cifrão. Então, esse comando sec aqui, ó, isso aqui é uma variável do meu sistema, olha só, tá? Então, eu estou usando uma variável do meu sistema para capturar aí, né? É um comando, tá? É como se fosse o meu, o time, é um comando do meu sistema, ok? Então, eu quero pegar o que está dentro dessa variável. Então, deixa eu mudar aqui o nosso programinha. Cifrão, o comando é sec, e aí eu boto de onde até onde eu quero, então de 1 até 100, de 2 em 2, olha só, até 10. Tá? Então, eu quero de 1 até 10, ele contando de 2 em 2. Só isso, tá? Ele já vai funcionar. Opa, faltou salvar, né? Tem que salvar. Ctrl S. Agora, eu vou limpar aqui minha tela. Exemplo 10, Enter. Ele contou de 1 a 10, de 2 em 2. 1, 3, 5, 7, 9. E só os números ímpares, porque eu pedi de 1 a 10, eu poderia botar de 0 a 10, para ele botar os números pares, olha só, 0, 2, 4, 6, 8, 10, tá? Veja que ele é bem rápido, ele foi um loopzinho, né? Também tá bem simples aqui. Existem outras formas de fazer, sim, tá? Existem outros tipos de loop, por exemplo, o while, né? O while é aquela condição, enquanto aquela condição estiver acontecendo, ele vai fazer uma ação. Quando ela para de acontecer, a ação é interrompida, tá? Isso aí é muito usado quando a gente quer fazer menus, então a gente fica lá esperando alguma coisa acontecer. Então, informe o que você quis, o que você quiser,
e digite -1 para sair. Então, você lê o teclado e verifica o número. E aí ele vai, você digitou o número tal. Ele lê de novo aqui, só que agora é dentro de um loop. E ele só vai sair desse loop quando você digitar o -1. Então, o que está aqui dentro do nosso while, né? Dentro não, a condição para o while continuar é se a variável dado é diferente, lembra do diferente, o não igual, né? Ao número -1. Na verdade, aqui não é número, né? A gente aqui está pegando o texto. Professor, como é que eu sei que é texto? Como é que eu sei que é número? Pois é, né? Não tem como saber, tá? Então, para ele é a mesma coisa, vamos dizer assim. É dado que você digitou, chegou lá para ele, tá bom? Então, é bem interessante. Quando a gente coloca, por exemplo, esse caso aqui, cadê o nosso exemplo 7? Olha só. Selecione a opção. Eu poderia botar aqui, né, deixar tudo isso aqui dentro de um loop, né, dentro de um loop com um while aqui, só que antes desse while eu tenho que fazer uma leitura, obviamente, do meu teclado, tá? Então, eu tenho que verificar se a opção é diferente, não, igual a 0. Então, no meu caso aqui vai ser o 0 para sair, tá? Ok? Então, eu vou fazer um while aqui dentro. Opa. Então, eu tenho que botar o do, tá? Depois do while. E para finalizar o while, eu tenho que botar um done, tá? Então, vou botar um do aqui. Ele vai ficar lendo aí. Vou botar o done lá no final, tá? E eu tenho que fazer uma leitura do teclado antes de tudo, tá? Então, tem que ir aqui para o iníciozinho do programa. O ideal seria eu repetir isso aqui. Ctrl+C e Ctrl+V. E esse menuzinho aqui, ó, eu tenho que botar lá para o finalzinho, tá bom? E só uma alteração aí, só para mostrar para vocês mesmo, tá? Então, ele vai entrar, você vai escolher qualquer coisa, e eu poderia botar aqui o echo 0 sair. Ok? E aí, você coloca aqui no final também. Tá? Pronto. Então, esse é o exemplo 8. Vamos chamar de exemplo 8, só para a gente... É uma variante do exemplo 7, tá? Salvar como exemplo 8. Aí, gente, o professor está aqui fazendo parte gráfica, fazendo parte para endoidar o aluno. Gente, a gente está mostrando as possibilidades, tá? Então, são várias possibilidades aí. Você escolhe a melhor, ou nem precisa ficar engessado em uma só, tá? Não precisa ficar engessado, só tem um jeito de fazer. Não. Várias maneiras de fazer a mesma coisa. Então, exemplo 8, tá aqui, ó. Exibir a data do sistema. 1, enter, tá ali a data do sistema. E ele já foi para o menu de novo. E eu vou botar o 2, aí ele fez a divisão por 2, menu de novo, até eu digitar o 0, tá, pessoal? O 0, ele sai. Tá? Então, assim, é bem útil esse while, né? Muito útil, principalmente quando a gente vai fazer menus, tá? Temos também como criar funções. Olha só que legal, pessoal. Dá para a gente criar funções. Eita, que horas são? Tá cedo ainda. Dá para a gente criar funções também, tá? Então, você não precisa criar um programão gigantão dentro dos seus loops lá, não. Você pode simplesmente, olha só, colocar um nome da função, por exemplo, esvaziar a lixeira, tá? E calcular o fatorial aqui, ó. Ele botou aqui, que eu estou rodando o principal, tá? Aí boto umas opções, leio o teclado, e aí a opção 1 é esvaziar a lixeira, a opção 2 é calcular o fatorial. E onde é que estão essas funções? Elas estão depois, tá? Então, aqui eu abri chaves, né? Eu tenho que ir lá fechar chaves. Então, essa é a minha função principal, tá? O main. Agora sim, eu vou
ter que criar a minha função esvaziar lixeira. Então, está aqui esvaziar lixeira, não tem nenhuma variável dentro, tá? Eu abro as chaves, boto o que aquela função faz, fecho as chaves, e aí vou botando cada uma das funções, e aí nosso programinha fica muito mais organizado, tá? Muito mais simples de entender, e mais simples na execução. Então, na execução final, né, a gente sempre executa ele com esse main, tá? Então, ele vai chamar a função main, que é a função onde tem o nosso menu de fato. Então, no caso aqui, temos três funções, tá? Função main, função esvaziar lixeira e função calcular o fatorial, tá certo? Então, ele chama uma e uma função vai chamando as outras. Beleza, pessoal? Eu nem vou executar isso aqui, mas quem quiser, fique à vontade aí. Quem tiver dúvidas, pode trazer na próxima aula também, tá? Professor, exemplo tal, não consegui rodar, o que aconteceu e tal, e a gente vai pensar juntos. Novamente, né, todos esses aqui eu testei, tá? Tiveram alguns realmente com erro, e aí eu refiz e encontrei os erros, tá? Então, se aparecer mais um, me avisem, mas, enfim, a gente... Aqui foi 2021. A minha última revisão foi esse ano. Mas pode ter ainda alguma coisa errada, tá? Vê só, pessoal, a gente também pode chamar a função, que isso aqui é legal demais, tá? Tudo é legal, mas vê que bacana isso. A gente pode chamar a função já com argumentos. Vê que legal. Eu vou fazer o exemplo para depois explicar o que são esses argumentos. Olha só. Vamos rodar esse script. Ok. Vamos chamar ele de 16. Vou novamente pedir licença a vocês para não estar digitando, ok? Que ele é bem básico. Se você entendeu a ideia, você vai entender aqui o script, tá? Então, não preciso estar 16. Aproveitei até o 6 aqui. Vamos tornar ele executável. Propriedades e executável. E vamos rodar lá nosso script, tá? Ctrl L, exemplo 16. Olha só, rodei. Precisa fornecer pelo menos um argumento. Como assim? Que argumento? O que é isso? Então, vamos olhar aqui o programa em si. Você, quando vai chamar um script, você pode colocar um número. Tá. Exemplo 16, eu vou botar um número 1. Enter. Número de argumentos passado, 1. Argumento 1, passado, 1. Eu poderia ter botado aqui o número, sei lá, 10. Número de argumentos passados, 1. Argumento 1 passado, 10. Mas eu poderia ter colocado mais argumentos. Deixa eu ver se é espaço ou é vírgula que a gente precisa botar. É espaço, tá? Deixa eu ver se ele funciona com vírgula também. Não, ele não funciona com vírgula, ele só funciona com espaço. Mas vocês estão entendendo agora a ideia do script com argumentos. Deixa eu mostrar, deixa eu refazer aquele script, mas antes disso, deixa eu só mostrar esse script para a gente refazer aquele exemplo lá da nota, tá? Porque aí a gente não precisa estar digitando a nota, a gente já pode chamar o script com a nota, e aí ele já dá o resultado. Então, vê só, aqui você está vendo um cifrão, hashtag. Eita, professor, mas o hashtag de novo. A hashtag você não disse que era para fazer um comentário? Pois é também, tá? O hashtag aqui, com o cifrão, ele já tem um outro significado. Tá? Então, se você quer saber o que significa, o cifrão hashtag contém o número de argumentos que foi passado. Ok? Então, o que isso significa? Quando a gente coloca um argumento,
a primeira coisa que o nosso programa vai fazer, né, coloquei lá o argumento, 10. A primeira coisa que ele vai fazer é escrever isso para mim, ó. Ele vai comparar se o número de argumentos é less than, né, menor que 1, ou seja, não botou nenhum argumento, aí ele diz que precisa fornecer pelo menos um argumento, tá? E aí ele sairia do programa, exit one. Então ele sairia, simplesmente fecharia o programa. Então esse loopzinho aqui já encerrou. Se eu não botar nada como parâmetro, ele simplesmente encerra. Agora, se eu colocar pelo menos um parâmetro, aí ele vai verificar aqui que é maior que 1, tá? Maior ou igual a 1. Então ele vem, continua. Número de argumentos passado, hashtag, cifrão hashtag. Aí vai dizer um argumento passado, tá? Então esse hashtag é, nesse caso, a quantidade de argumentos, ok? Tá, professor, beleza. A quantidade, eu sei. Agora, como é que eu sei qual é o argumento, né? Você está olhando aqui, ó. Então, o argumento, ele é na verdade, um array, tá? Não sei se vocês já estão acostumados com essas palavras, né? Array, né? Então, esse asterisco, ele mostra todos os argumentos que eu entrei, tá? O primeiro, o segundo, o terceiro, ok? E a gente pode olhar cada um desses argumentos procurando. Então, o cifrão 1, ele vai mostrar o primeiro argumento, cifrão 2, o segundo argumento, por aí vai, tá? Não tem fim esses argumentos, ok? Então, é só botar cifrão em um número que você vai ter o argumento do primeiro em diante. O cifrão 0, pessoal, ele é o nome do script que foi executado. Você pode também ver o nome do script. Olha que legal. Então, você poderia aqui colocar, antes de qualquer coisa aqui, né, o nome do meu script. Então, eu poderia botar um echo aqui, né? Echo, script, nome do script. E botar o nome do script para ele me mostrar qual o nome do script, tá? E aí, ele aqui está fazendo um loop aqui, tá? Ele está pegando cada argumento, tá? Num for, e está simplesmente colocando aqui em um loopzinho, de acordo com a quantidade de argumentos que a gente fez, tá bom? Então, ele bota o primeiro argumento, segundo argumento, terceiro argumento, por aí vai. Isso aqui é só o contador para dizer que é o primeiro, que é o segundo, que é o terceiro, tá bom? Então, é bem interessante aí esse tipo de loop, tá? Então, Ctrl S aí para salvar e vamos executar de novo com o quarto argumento. Está aqui, ó, nome do script, exemplo 16.sh. Isso aí já é o cifrão 0, tá? E aqui é o cifrão 1, cifrão 2, cifrão 3, cifrão 4. E aqui é aquele i, que a gente está também fazendo o loopzinho. Tá? E aqui é o cifrão hashtag. Tá bom, pessoal? Bom, depois disso aqui, eu acho que acabou acabou, tá? O nosso documento. É claro, eu não passei todos os exemplos, deixei alguns aí para vocês brincarem à vontade, tá? É importante que vocês realmente testem esses scripts. Professor, eu não tenho o Linux instalado. Instale no pendrive. Eu até tenho uma novidade para vocês. Olha só, pessoal, eu estou testando ainda, mas eu descobri um aplicativo. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Ventoy. Ventoy, não sei se a pronúncia é essa. Ventoy. Tá aí no script, tá? Se você botar aí Ventoy no seu Google, você vai ter exatamente o aplicativo que eu estou tentando falar. E, inclusive, olha só, alguns vídeos relacionados a ele. Mas muito, muito bacana. É um programa relativamente novo. Eu ainda não consegui colocar a parte como é que chama? Da persistência, tá? Mas ele agora tem persistência, tá?
Aí é só uma questão de ajuste. Eu espero daqui para a semana que vem conseguir instalar a persistência dele. Mas olha, pessoal, muito bacana. Eu peguei um pendrive aqui, coloquei esse Ventoy, tá? Você roda ele. Deixa eu só rodar aqui para vocês verem. Eu acho que ele tem para Linux e para Windows, tá? Então, eu vou rodar aqui, o meu sistema aqui é 64 bits, tá? Então, eu vou rodar o GUI 64 bits. É só clicar duas vezes, tá? Botar a sua senha do sistema. Obviamente, você tem que ser o administrador, né? E olha como ele é simples, pessoal. Ele é muito simples, olha só. Você coloca o pendrive, no meu caso aqui eu estou com um pendrive de 8 GB, tá? E simplesmente clica em instalar. Espera alguns segundinhos e pronto. Esse número vem para cá. E você agora está com um pendrive. Olha, é só isso, tá? Aí eu vou botar aqui o pendrive, só para vocês verem o que ele faz com o pendrive, tá bom? Eu não vou fazer aqui, mas eu achei curioso, tá? Não está me atendendo como eu gostaria, mas eu acho que é questão só de ajuste. Olha só, ele chama meu pendrive de Ventoy, tá? E pronto, gente. Ele está pronto para você pegar, arrastar suas ISOs para cá. No caso, eu botei dois Ubuntu, Ubuntu 16 e Ubuntu 21 aqui para testar, tá? E o limite de quantidade de ISOs que você vai botar é o limite do seu pendrive. Ele aceita quantas ISOs seu pendrive couber. Gente, é muito interessante pela facilidade de você tirar a ISO e botar a ISO, arrastando mesmo. Você vai no seu desktop aí e arrasta, tá? Então, muito bacana, ok? Só que tenha cuidado quando for baixar, não baixe de qualquer. Eu vou botar o link direitinho lá na aula. Tem alguns sites aí que eu não recomendo, assim, que eu não testei, não recomendo ninguém testar, então vá sempre pelos sites oficiais, mas é importante vocês saberem dessa nova possibilidade aí, para quem estava com dificuldade ainda de criar o pendrive, ter essa opção mais fácil, talvez, tá? Para alguns. Existe essa maneira realmente de criar a persistência, mas vocês estão até vendo aí no meu pendrive que ele tem um arquivo persistência.dat, mas ele ainda não está funcionando, tá? Mas eu sei que é um ajuste fino aí que o professor precisa fazer para chegar lá. Eu não tive tanto tempo assim nesse final de semana de testar, né? Tava com outras atividades, mas daqui para a próxima aula eu já vou dar um posicionamento para vocês, mas quem também puder me ajudar nisso aí, faça os testes, cada um aí com pendrives diferentes, sistemas diferentes, principalmente quem tiver um Windows, vê se ele roda bem, tá? Então, eu vou encerrar a aula com essa novidade aí para vocês, tá bom?